festa, viu? Às vezes você está numa festa. Assim, eu sou muito suspeita, né? Porque, nossa, meu olho brilha. Nossa, meu olho brilha. Professora Maiara, você irá compartilhar algum slide? Maiara, eu acho que seu microfone está desligado. Confira, por favor. Você irá compartilhar algum slide? Bom dia, sim, irei, já está no ponto. Tá ótimo. Se você quiser já iniciar compartilhando, até para a gente fazer um teste. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos à nossa live hoje sobre o uso da automedicação, né, nesse período de pandemia de Covid-19. Nós estamos aí hoje com a nossa farmacêutica querida Maiara, que vai fazer essa abordagem conosco. Gostaria de colocar a vocês a importância, né, e atenção aí nesse bate-papo sobre esse cuidado da automedicação. Sejam todos bem-vindos. A Faculdade Pitágoras de Uberlândia se sente muito orgulhosa de ter você hoje na nossa live. Professora, muito obrigada. Maiara, seja bem-vinda à nossa live. Aproveitem muito, tá? E um bom sábado para todos nós com essas lives aí da Faculdade Pitágoras. Um grande abraço. Muito bom dia, obrigado aí, Cris, pela confiança, pelo convite. Agradeço à Faculdade Pitágoras também. Só conferindo, vocês conseguem me ouvir bem e conseguem ver o meu slide? Ok. Perfeito. Então vamos lá. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a automedicação, né? Nesse momento tão delicado de isolamento social no qual estamos passando. Mas para falar sobre automedicação, nós precisamos lembrar alguns conceitos importantes, né? Como, por exemplo, o que é um medicamento? Né? Qual que é a definição do medicamento? O medicamento, ele é um produto farmacêutico elaborado com algumas finalidades, dentre elas profilática, curativa, paliativa e para fins de diagnóstico. E os medicamentos, minha gente, eles podem vir de diversas formas. É o que nós chamamos de forma só ativar a câmera para que vocês consigam me ver. Ok. Conseguem me ver, não é verdade? Tudo certo. Então, para falar um pouquinho sobre forma farmacêutica, eu trouxe um objeto decorativo aqui que é presente na casa de farmacêuticos apaixonados na profissão, né? Aqui eu e meu esposo somos farmacêuticos e eu quero falar, vou tirar aqui a florzinha, né, que complementa o enfeite. Quero mostrar aqui essa decoração para vocês. Por quê? Porque aqui eu tenho várias formas farmacêuticas, né? A forma farmacêutica é a forma que o medicamento ele pode vir, né? Nós chamamos de sólidos, de semissólidos. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho. As medicações, elas podem vir de forma de cápsulas, de drágeas, de comprimidos, né? Que são mais durinhos. Eles podem vir também em formas de gotas, de suspensões, de xarope, tá? Pode vir também em forma de cremes, pomadas, e pode vir também, minha gente, em forma de gomas, aproveitando esse momento romântico aí, ó, do Dia dos Namorados, eu tenho uma forma farmacêutica aqui, ó, em goma, tá? Então, essa é uma forma farmacêutica, tá? Que contém algumas vitaminas aqui associadas. Então, achei importante mostrar isso para vocês entenderem o que é uma forma farmacêutica. Então, eu vou voltar lá nos slides para que a gente consiga acompanhar pelos slides. Ok? Então, vamos lá. Então, os medicamentos, gente, eles também são substâncias químicas ativas, podem ser naturais ou sintéticas, mas elas são substâncias estranhas no nosso organismo, tá? Porém, se bem indicada
né, se bem utilizada, se administrada de forma correta, nas doses corretas, aí eu tenho um benefício, né, para a pessoa que faz uso da medicação. Porém, se eu fizer o uso dessa medicação de forma errada, com dosagens erradas, e aí eu tenho, então, a prática da automedicação. Né? De acordo com a Anvisa, a automedicação, ela é o uso do medicamento sem a prescrição ou orientação de um profissional habilitado. Mas, Maiara, a automedicação é somente quando eu estou com algum sintoma, eu entro na página do Google e digito lá, estou com dor de cabeça. Qual medicamento para dor de cabeça? Qual medicamento para diarreia? Qual medicamento para dor na coluna? E aí a gente vai, consulta o Dr. Google, colocamos ali os nossos sintomas, e aí o Dr. Google passa a sugestão da medicação, nós vamos na drogaria, na farmácia e adquirimos esse medicamento. Isso sim é uma prática, né, é um exemplo de automedicação. Mas a automedicação também é quando eu tenho uma medicação que pode ter sido prescrita por um profissional habilitado, e aí o médico prescritor passa para mim tomar um comprimido de 12 em 12 horas. E aí eu olho aquele comprimido, acho ele tão pequenininho, e eu resolvo tomar 2 comprimidos de uma vez, ou 3 comprimidos de uma vez. Isso também é uma automedicação. Então, precisamos estar atentos, né? Saber qual que é o medicamento que nós tomamos, qual que é a forma correta de tomar, respeitar os horários. Se eu preciso fazer uso dessa medicação de 12 em 12 horas, então é de 12 em 12 horas, tá? E aí, quando eu tomo uma quantidade exagerada ou quando eu não respeito esse prazo, né, essa posologia que nós chamamos, aí eu tenho uma prática, né, de automedicação. E veja bem, a automedicação, gente, infelizmente, é uma prática comum entre os brasileiros. A cada 100 brasileiros, 77 têm o hábito de se automedicar, tá? E a automedicação não vai só nesse conceito que eu dei para vocês quando nós consultamos o Dr. Google ou quando nós mudamos aí a quantidade de medicamento a ser tomado. A automedicação também acontece quando o nosso vizinho, né, nos dá um medicamento, né? É muito comum, muito comum. Às vezes a pessoa tem algum sintoma, comenta com um parente, com um familiar, com um vizinho, e o vizinho fala, nossa, eu vou te dar um medicamento que foi, ó, tira e queda. Eu tomei a medicação e a medicação foi perfeita. Vamos ali que eu vou te dar o medicamento. E aí você acaba tomando aquela medicação, né, sem saber verdadeiramente qual que é o diagnóstico, qual que é o seu problema, e aí que mora o perigo. Porque a automedicação, ela pode mascarar, né, um problema de saúde sério, ela pode resolver ali naquele momento, mas e depois? Tá? Será que não está ocultando alguma doença importante? Então, infelizmente, a automedicação ela tem alguns riscos. Eu tenho aqui alguns artigos, tá? Alguns itens. Na verdade, um artigo, esse artigo ele é de 2017 e ele traz justamente essa enquete. Olha só, automedicação, solução ou problema? E aí? Né? Existe a automedicação responsável, que nós vamos falar daqui a pouco, que são para problemas simples, né, por medicamentos que são disponíveis aí nas farmácias para que você possa comprar. Mas espera aí, a gente precisa tomar essa medicação até procurar uma consulta médica, fazer alguns exames, né, ter algum diagnóstico. Mas acontece que nós vivemos numa sociedade muito imediatista. As pessoas sentem uma dor na unha e elas querem resolver aquela dor na unha naquele momento. E aí é muito simples.
ir até a drogaria, né, conversar ali talvez com um balconista e aí fazer o uso de alguma medicação. Então, esse artigo, ele traz aí um levantamento dos principais medicamentos utilizados numa região lá de Salvador, tá? E dentre aí os gráficos, a imagem ficou um pouquinho pequena, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Vou falar dos 3 medicamentos mais consumidos aí de acordo com essa pesquisa. No topo, em primeiro lugar, está o uso de dipirona, tá? Dipirona sódica. A dipirona, gente, é um medicamento muito utilizado, tá? Para febres, muito utilizado tanto no âmbito adulto como no âmbito infantil também. Então, as pessoas têm muito hábito de ir na farmácia e fazer o uso da dipirona. Mas e aí? Né? Eu tomando essa dipirona com frequência, fazendo uso frequentemente dessa dipirona, eu posso ter alguns problemas? Sim, pode ter alguns problemas. Uma situação observada em pacientes que faz uso, né, crônico de dipirona é a insuficiência renal, porque a dipirona ela é um sal sódico. Então, pacientes que têm predisposição a problemas renais é contraindicado esse medicamento. Mas será que a população sabe disso? Será que a sua tia que indica esse medicamento para você sabe disso? Será que você tem certeza que você não tem nenhum problema, nenhuma sensibilidade renal e pode fazer o uso direto desse medicamento? Fica aí uma reflexão. Outro medicamento muito utilizado, gente, é o paracetamol. Eu me lembro que quando eu fiz a minha graduação, a gente fez um estágio nas UAS, e foi bem no momento que estava o auge da dengue, né? Muitas pessoas com dengue, teve um surto em Uberlândia, as pessoas não podiam sentir nada que era o paracetamol. Às vezes a pessoa não estava nem assintomática para dengue, ia lá e tomava paracetamol. E alguns meses, né, um tempo depois, nós tivemos em Uberlândia uma problemática com o uso abusivo do paracetamol, né? Nós tivemos aí muitos pacientes que desenvolveram hepatite medicamentosa. Por quê? Porque o paracetamol ele é um medicamento muito hepatotóxico, tá? Que ele pode trazer uma sobrecarga no fígado, causando algumas lesões, gente, até irreversíveis aí nesse órgão, que é tão importante para nós. E em terceiro lugar está o AS, que é o ácido acetil salicílico, né? Que é aquele comprimidinho que quando a gente era criança, a gente caía, ralava o joelho, mamãe dava AS, né? Então, esse medicamento também, ele é muito consumido pela população, tá? E o que o AS ele pode trazer de malefícios aí para a população? Ele pode trazer náuseas, ele pode trazer vômitos e desconforto abdominal. Então, às vezes, a gente faz uso de um medicamento para resolver um problema, mas em contrapartida, a gente pode desenvolver outro problema ocasionado pelo medicamento, tá? Sem contar também, gente, que o uso crônico, né, o uso abusivo do AS, ele pode aí até desenvolver uma chance do indivíduo desenvolver um sangramento estomacal. Então, nós percebemos também que o uso, né, incorreto desses medicamentos pode trazer aí até algumas intoxicações, que eu quero abordar, né, daqui a pouquinho. Então, aí, dentre da automedicação, eu tenho aqui essa imagem que traz para nós, né, a porcentagem, quem são aquelas pessoas que mais indicam os medicamentos. Né? Primeiramente, é alguma pessoa da família, tá? Porque a tia toma, ou a mãe toma, né, ou um colega toma. Depois nós temos aí também balconistas, tá? Que estão ali para atender o público, mas não têm a formação adequada, não são conhecedores, né, de fato dos medicamentos, das suas reações, das suas interações, tá? Temos também os amigos, os nossos colegas, né, os nossos amigos ali
do nosso meio de relacionamento. Maiara, ficou mudo. Maiara, ficou mudo em 1 minuto. Maiara, está presente? Maiara, o seu som ficou mudo, amor. Professora Vilma quer complementar para nós sobre essa questão do medicamento, né, propriamente, de algumas indicações, até mesmo, né, de balconistas. Bom, como a Maiara comentou a respeito da questão da toxicidade, né, desses medicamentos, eu vou falar um pouquinho na condição dos medicamentos que podem ser utilizados também, além dos alopáticos, mas os medicamentos fitoterápicos que também podem contribuir com essa questão da automedicação, né? As pessoas acham que, por ser de origem natural, um produto natural, às vezes um chá, ou às vezes o próprio medicamento, acha que pode tomar sem risco nenhum, né? Então, o que a gente precisa entender é que esses medicamentos fitoterápicos, e aqui eu tenho até, vocês vão ver aí, um pouquinho ao contrário aí, tá? Mas essa é uma medicação com indicação ansiolítica, e dá para vocês verem que ele tem uma tarja vermelha, tá certo? Mas mesmo tendo tarja vermelha, a população consegue adquirir essas medicações, tá? Então, mesmo sendo a base de valeriana, que é uma espécie vegetal, húmulus, que é uma espécie vegetal, tá? Ele tem algumas contraindicações, tá? Então, é importante a gente observar essa questão, porque tem as interações com os medicamentos alopáticos, né, que às vezes aquele paciente já faz uso, e aí ele também quer introduzir a questão dos chás ou dos próprios medicamentos fitoterápicos, e isso pode comprometer a biodisponibilidade dos outros fármacos, né? A Maiara falou a questão do AS, uma das interações importantes que a gente tem com esses medicamentos fitoterápicos é uma importante interação com aqueles fármacos que têm ação anticoagulante, né? Ou alguns fármacos também que vão atuar aí, por exemplo, na pressão arterial, tá? Então, é importante a gente frisar que esses medicamentos fitoterápicos, tá? Ou mesmo o chá que é utilizado com uma finalidade terapêutica, tá? São potenciais, né, medicamentosos, mas também têm potenciais interações, têm ações adversas como qualquer outra medicação, né? Então, a gente precisa ficar atento, principalmente a população mais idosa, né, que já tem já é polimedicado, né, e desconhece essas importantes interações que há. Eu estou falando de medicamento fitoterápico, mas medicamentos homeopáticos também, né, os medicamentos homeopáticos, eles são incompatíveis, né, com algumas substâncias, por exemplo, a cânfora, né, produtos à base de cânfora, né, então, pomadas com ação anti-inflamatória, que tem na sua composição cânfora, por exemplo, é incompatível, né, com esses medicamentos homeopáticos. E, às vezes, nem sempre o usuário tem essa informação, ou, às vezes, também ele não é informado disso pelo próprio profissional, né, que está fazendo aquele atendimento, ou que está fazendo aquela indicação, né. Então, é um ponto importante aí que a gente precisa observar, né. Maiara já
Já está disponível? Ela falou que já vai entrar, já que ela está tentando de novo lá, ela vai entrar novamente. Ok. Gisele, quer fazer uma complementação? Não, o que eu acho bem interessante é a relação da automedicação, até para alguns medicamentos bem simples, né? Vou citar aí como paracetamol. A gente sabe que hoje, nas desenvolvimento das formas farmacêuticas, chama bastante atenção as cores, o cheiro, né? Eu me preocupo muito com a parte das crianças. E aí, chamando tanta atenção desses medicamentos, que a gente faz isso para poder melhorar a formulação, né? E aí, nisso, chama a atenção das crianças. Então, assim, só para poder alertar um pouco mais os pais em relação a isso, porque se a gente for citar um exemplo igual o paracetamol, se uma criança tomar, que seja a meia quantidade de um xarope de paracetamol, a gente sabe que pode levar até a morte, né? Então, de repente, às vezes, alertar e orientar, fazendo essa atenção farmacêutica aos pais, para ter um cuidado maior, porque a gente sabe que tem um local adequado para guardar essas medicações. Porque, de repente, às vezes, eles não sabem a quantidade de problema que pode ocasionar e, às vezes, levar até a morte, né, dos seus filhos. Então, isso são medicamentos básicos, né? Você vê, um paracetamol levar à morte de uma criança, se tomar metade de um xaropinho, que a gente sabe que é gostoso, às vezes a gente trabalhar em cima disso também, orientação, né? A orientação farmacêutica em relação aos pais, na hora da venda, na hora da dispensação ali, né? Mas tem muita coisa para a gente poder falar interessante, né, nesse tema aí. Sim, sim. E essa questão do armazenamento é um ponto bastante relevante, né? Principalmente nesse momento que todo mundo está muito em casa, né? Então, essas medicações estarem mais acessíveis no próprio ambiente doméstico, né? Isso pode facilitar aí algumas intoxicações aí em decorrente do uso inadequado, né? Não, e assim, eu não sei se a Mayara deve falar também em relação a isso aí, mas a gente sabe que tem aquele departamento lá de intoxicação, que é o Cinetox, né? E eles liberam alguns dados de vez em quando, sabe? E a gente vê que, em primeiro lugar, a quantidade de mortes é por intoxicação por medicamento. Aí depois vem, né, produtos de limpeza e outros produtos aí, até picada de algum inseto que seja, que leva aquela toxicidade, né? Mas o medicamento, ele está em primeiro lugar, de quantidade de mortes por intoxicação. Por isso que eu me preocupo muito com essa parte das crianças infantil, né? Pelo fato de tanto que os medicamentos são coloridos, tem um cheiro gostoso, tem um gosto gostoso, né? Então, de repente, às vezes é um alerta aí, uma área para a gente poder trabalhar, levar esses meninos aí para na hora que elas forem trabalhar em drogaria, orientar esses pais em relação a isso, né? Para não acontecer guardar de forma correta, né? Acontecer essa automedicação. E eu ainda falo, assim, que isso ainda é bem, bem subnotificado, né, Gisele? Porque os chás, os fitoterápicos, por exemplo, não entram nessas notificações, né? É verdade. Na grande maioria das vezes. E uma das preocupações que eu tenho, por exemplo, quando eu vou nas unidades de saúde, que a gente vai falar sobre a questão do uso dos chás ou dos medicamentos, é em relação à questão da posologia, né? Porque a questão da indicação, todo mundo quer indicar, né, alopático ou não, a gente tem sempre uma indicação, porque é da gente, a gente quer ajudar, a gente, né, eu estou falando da gente, assim, enquanto população, né, então a população faz isso normalmente, tá? Verdade. Então, se preocupa muito, assim, a planta X serve para isso, né, mas não se preocupa com a posologia, acha que pode tomar de qualquer maneira, né? Então, uma preocupação que eu tenho grande em relação a isso é que tantos chás, cada um deles tem a sua posologia correta, né? Que vai ser efetivo de fato, e qualquer posologia acima do que é preconizado pode levar a um quadro de toxicidade. Né? E essas informações a respeito de dose, normalmente isso não chega para a população, né? E já tem muita coisa definida em relação a isso. Então, essa questão da farmacovigilância, né, em relação ao uso de fitoterápicos, né, a gente ainda não tem, por exemplo, aqui no município a gente não tem, né? E a gente sabe que a população faz uso em geral. Então, assim, eu fico muito preocupada
na questão do paciente que já faz uso de medicação de uso crônico, né, para doenças crônicas, mas que também faz o uso dos chás. Então, ele tem diabetes, mas ele também faz o uso de chá com essa indicação, né? Está potencializando essa ação, né? Ou está comprometendo a absorção desse fármaco, tá? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né, nessa área, eu particularmente tenho, e quando a gente está nas unidades, a gente aborda muito essa questão, né? A nossa palestrante chegou aí, a Maiara. Pessoal, me desculpem, eu tive um problema aqui. Eu estou até falando aqui com o Maxwell, que está dando suporte para nós. Eu vou tentar, porque eu estou no celular, vou tentar entrar pelo computador. Então, eu não sei até onde vocês conseguiram me ouvir, mas que bom que a Vilma, essa mestre tão querida, conseguiu complementar aí, né? Eu queria abordar mesmo algumas coisas sobre o uso de fitoterápicos, né? Que eu acredito que ela deve ter falado, que a população, infelizmente, tem uma visão que o medicamento natural, né, não faz mal, não tem toxicidade. Isso não é verdade, tá? Então, a gente precisa realmente ensinar isso à população. A população realmente precisa ir atrás de informações para fazer o chá da forma correta, né? Eu posso ferver ou eu não posso ferver a planta, tá? Eu quero projetar aqui para vocês, dentro dessas intoxicações, o medicamento, gente, infelizmente, é a primeira causa de intoxicação no Brasil. Não sei se vocês vão conseguir ver aí o slide que o Maxwell projetou. Vocês estão conseguindo ver? Não. Não, né? Maiara, ainda não. Tá. A gente está tentando aqui também resolver por aqui. E aí, deixa eu até projetar aqui para mim acompanhar com vocês. O uso, então, né, de medicamentos, ele traz aí, o número 1 de causadores de intoxicação humana no Brasil, né, seguido de picadas de animais peçonhentos, e depois, em terceiro lugar, pessoal, nós temos intoxicações causadas por domiciliares ou saneantes, tá? Que é algo importante também. Então, nós precisamos ter alguns cuidados na nossa casa. Como que a gente está tomando essas medicações? Como que a gente... qual é o nosso comportamento frente às crianças? Porque vocês sabem, gente, que crianças, elas imitam os adultos, elas, né, acham que, às vezes, os próprios pais falam para as crianças quando vão tomar medicação: olha, esse medicamento é super docinho, você precisa tomar para sarar. Isso é errado. De certa forma, a gente está induzindo a criança, fazendo um comparativo daquele medicamento com o alimento, com o suquinho, né, gostinho de morango. Então, nós não podemos ter essa conduta aí diante das crianças. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Ótimo. Então, uma coisa importante, alguns passos para o uso correto dos medicamentos. Eu quero até relatar algumas experiências aqui com vocês. Eu trabalho no hospital de segmento oftalmológico há muitos anos. E existe uma situação que é comum. Às vezes a gente recebe paciente lá que faz uso de colírios, né, uso crônico de colírio, e às vezes o colírio está lá na cabeceira lá da sua cama, no móvel próximo ao seu quarto, ele está tão acondicionado a usar aquele colírio com frequência, que às vezes ele pega o colírio sem ver, sem ler se realmente é o colírio, e pode fazer o uso, né, dessas gotinhas achando que é o colírio, e na verdade não é. Nós já tivemos casos, gente, no hospital, de paciente confundir o frasco, na verdade não ler, não se atentar a ler a medicação antes de fazer o uso e pingar dipirona no olho. E aí causa uma dor insuportável, dá uma irritação na córnea, porque a dipirona é um sal sódico, né? Então, isso é uma realidade comum, isso acontece. Nós atendemos pacientes lá assim. E outra coisa também, foi uma situação assim que aconteceu, o paciente
nos procurou com muita dor, por quê? Estava fazendo uso de água boricada nos olhos e ali na correria, né, o familiar colocou essa água boricada junto com outras coisas e ele acabou passando acetona nos olhos. Porque na hora de pegar, viu que o frasco era do mesmo tamanho, não se atentou a ler, a conferir. Então, essas são dicas importantes que a população precisa ter ao fazer uso das medicações. Tá? Sempre olhar o medicamento, ler. Ah, tá, é dipirona? Deixa eu conferir. É dipirona mesmo. Ah, tá, é ibuprofeno? Então, deixa eu ler. Realmente é o ibuprofeno. Para evitar, né, situações assim, né, acidentes dessa forma. Então, nós temos alguns passos para o uso correto do medicamento. Dentre eles é verificar o medicamento, né, o nome do medicamento, é o medicamento certo? Outra coisa, a dose, é a dose certa? O médico mandou eu tomar 500 miligramas, é 500 miligramas que contém naquele medicamento? Outra coisa importante que eu mencionei, e eu acredito que a Vilma deve ter mencionado também, a importância de respeitar os horários, tá? Eu vou tomar essa medicação por quanto tempo? O médico falou que é necessário eu tomar 7 dias. Então, é 7 dias. Às vezes, com 4 dias, o sintoma vai melhorar, mas você precisa, sim, você precisa respeitar o tempo necessário que foi orientado a você, tá? Essas são algumas informações importantes que nós precisamos, né, usar dessa forma e que a população também precisa estar atenta, né, a usar o medicamento. Outra dica importante que nós percebemos é o seguinte: existem medicamentos que têm o seu horário específico para ser tomado. Vou dar o exemplo aqui da simvastatina, que é um medicamento muito comum, utilizado aí pelos idosos, né, quando as suas taxas de colesterol estão em desacordo, né, não estão dentro da conformidade, e aí o médico prescreve a simvastatina. Esse medicamento ele só deve ser tomado à noite, ao deitar, tá? E a população precisa entender, o farmacêutico precisa esclarecer, o médico também, que esse medicamento precisa ser tomado à noite quando ele for deitar. Por quê? Porque eu tenho uma melhor absorção desse fármaco, tá? E na prática, quando nós estamos com os nossos alunos em campo, quando nós fazemos visitas domiciliares, a gente vê que a população tem muita dificuldade. Às vezes ela lê na receita tomar uma cápsula ao deitar. E aí, se ela vai deitar à tarde, ela toma aquele medicamento, porque se é ao deitar. Então, a gente precisa, né, entender isso aí. Se tiver dúvida, procurar o farmacêutico, que é o profissional habilitado, que entende do medicamento, conferir com o médico, para que não tome a medicação, né, de forma errada. Por quê? Porque senão a gente não vai alcançar o efeito terapêutico desejado, tá? Por exemplo, também a gente vê muito aí nas nossas visitas domiciliares o uso de hormônios para tireoide, que tem que ser tomado em jejum. Precisa ser tomado em jejum, né? Longe de alimento. Para quê? Para garantir uma melhor absorção, tá? Então, sempre estar atento, né? Qual que é o medicamento que eu vou tomar? Para que eu vou tomar? Qual que é o melhor horário que eu vou tomar esse medicamento? E outra coisa importante que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. Diante dessa pandemia, né, desse momento de isolamento, a gente vê muitos artigos, vê muitas pessoas falando, induzindo ao uso de medicamentos, e temos aí o uso de alguns medicamentos que está em alta nesse período, né, algumas vitaminas. Por exemplo, eu quero citar aqui para vocês, a vitamina C. Todo mundo está na onda de tomar a vitamina C. Pessoal, é o seguinte, a gente não pode tomar a vitamina C só nesse momento, agora, tá? Para aumentar a nossa imunidade. Para mim ter um efeito terapêutico e benéfico dessa vitamina C, eu preciso estar tomando ela já há algum tempo, né? O uso dessa vitamina precisa estar alinhado com uma boa alimentação, com prática de exercício físico, né? Com uma saúde mental importante, né? Que isso foi tão
tão falado aí na live anterior pela professora Thaís Degani. Então, a vitamina C, pessoal, ela é uma medicação que ela pode trazer alguns efeitos colaterais, tá? Como, por exemplo, ela pode desenvolver cólicas estomacais, né, diarreia e até desenvolver cálculos renais, tá? Então, a gente precisa estar muito atento aí. Qual que é a dose que eu estou tomando? Será que eu não estou desenvolvendo uma hipervitaminose, né, que é um excesso dessa vitamina no meu organismo? Da mesma forma, também nós temos a vitamina D, que está um boom aí, né? Todo mundo quer usar, todo mundo quer suplementar. Mas espera aí, eu tenho algum exame que me fala, que traz para mim que os meus níveis não estão satisfatórios? Porque a vitamina D, gente, até o momento, não há nenhuma indicação científica comprovada do uso dela para tratamento de Covid, tá? Então, o excesso, né, vitaminose de vitamina D, ela pode trazer alguns malefícios, porque o estudo que se tem é que ela é benéfica para a saúde óssea do indivíduo. Os estudos trazem isso, tá? Mas e aí, eu posso ter um excesso dessa vitamina D? O que pode ocasionar isso no organismo? O excesso dessa vitamina, ela pode aumentar os níveis do cálcio, tá? Tanto na corrente sanguínea como na urina desse indivíduo. E também eu posso até gerar nesse indivíduo um cálculo renal. Então, se esse paciente já tem uma predisposição para problemas renais, eu posso desenvolver um problema ainda maior no seu sistema renal, né, com o uso aí dessa vitamina D. Outra coisa também, dentro das vitaminas, né, porque tem um conceito que vitamina não faz mal, que vitamina pode se tomar a qualquer concentração, é a vitamina D. Desculpa, é a vitamina E, que é o alfa-tocoferol. Alguns anos atrás, houve-se muitos estudos, né, sobre a importância de suplementar a vitamina E, porque ela tinha ação antioxidante, ela podia proteger as células, né, da formação dos efeitos nocivos, na verdade, dos radicais livres. E aí, o que aconteceu? A gente teve um boom, né, de muitas pessoas utilizando a vitamina E. Eu trabalhei, gente, por 10 anos em farmácia magistral, tá? Então, eu recebia muitas prescrições. E eu me lembro dessa época aí da vitamina D, onde os profissionais, os médicos, os nutri, vários profissionais sempre prescreviam a vitamina E. Mas aí, por um tempo, percebeu-se que a vitamina E, ela trazia uma toxicidade. E aí, o que aconteceu? Os prescritores começaram a prescrever a vitamina E para o paciente tomar em dias alternados. Eu me lembro de muitas prescrições, né, no balcão, né, de farmácia de manipulação, onde os prescritores falavam para os pacientes: você vai tomar um dia sim, um dia não, justamente para evitar essa sobredose, né, essa intoxicação aí da vitamina E. Por quê? Porque a vitamina E, gente, ela pode induzir o aumento de sangramentos no indivíduo e também ela pode ter interações com os hormônios tireoidianos, né, que são os hormônios da tireoide. E uma coisa importante que a gente precisa estar atento é sobre as possíveis interações medicamentosas, tá? Então, por exemplo, se você faz uso de um medicamento crônico, né, você tem uma doença, você é portador de diabetes, de hipertensão, e você faz o uso crônico de medicamento, e você tem o hábito de se automedicar. Então, precisa ter cuidado. Por quê? Porque o medicamento que você toma por conta própria, ele pode interagir com aquele medicamento de uso crônico que você toma todos os dias. E aí a gente pode ter um efeito indesejado, pode ter um efeito terapêutico diminuído, né, da medicação que você precisa. Então, é importante a gente entender isso aí, tá? E eu quero passar aqui algumas dicas também para vocês sobre como armazenar os medicamentos, né? E um pouquinho aí, umas dicas sobre o uso dessas medicações. Porque existe uma ideia que existe medicamento milagroso. Pessoal, não existe medicamento que faz milagre. Tá? Os medicamentos, eles podem ter os seus efeitos
positivos, mas eles podem desencadear algumas reações, né, maléficas aí para o indivíduo. Então, se o paciente é, por exemplo, portador de diabetes e ele precisa fazer uso do xarope, é preciso informar isso para o médico, tá? Por quê? Porque precisa prescrever um medicamento que seja livre de açúcar, porque o açúcar aí pode comprometer a saúde desse indivíduo, tá? Que é portador do diabetes. Da mesma forma, o paciente hipertenso. Não são todos os medicamentos que o paciente hipertenso pode fazer uso, certo? E algumas dicas sobre armazenar, né? Como guardar, como armazenar os medicamentos. Eu vejo, gente, que nós temos o hábito de carregar na nossa bolsa, principalmente nós mulheres, uma sacolinha cheia de remedinho. Lá a gente tem remédio para tudo, para nós e para quem precisar. A gente carrega uma mini farmácia. Então, nós precisamos entender a forma adequada de guardar esse medicamento. Tá? Esses medicamentos precisam ser guardados em locais secos, tá? Longe da umidade, lugar protegido. Eu falei um pouco, eu não sei se foi nesse momento que meu áudio interrompeu, sobre a importância de não deixar esses medicamentos ao alcance de crianças, né, e de animais. Não sei se vocês conseguiram ouvir, acompanhar isso antes. Então, precisam ser guardados em local seguro mesmo, tá? Longe de crianças. Por quê? Porque criança é muito curiosa, né, gente? A gente pode ter uma intoxicação aí de uma criança, por quê? Porque viu aquele comprimido, aquele medicamento e achou bonitinho e toma e aí pronto, né? Vai ao que é uma dose para um indivíduo adulto e aí eu tenho um problema sério aí com essa criança, né? Podendo levar até a óbito. Então é importante sempre guardar as medicações, observar as suas validades, tá? Não usar medicamento vencido, não usar medicamento deteriorado. Vou dar um exemplo da dipirona, né, que é um sal sódico. A dipirona, a cor, a característica organoléptica dela, ela é um pozinho amarelo, né? Quando a gente vai manipular, ela é um pozinho branco, mas quando faz ali a solução para fazer a dipirona em gotas, ela fica uma gotinha amarela. A gente está acostumado a ver aquela coloração daquela dipirona, mas de repente eu vou usar aquela dipirona está com um aspecto, uma coloração diferente, ela está um pouquinho marrom, um amarelado muito forte. Então, eu não devo tomar essa medicação, porque as características organolépticas dela estão alteradas. Talvez eu possa tomar essa medicação e desenvolver uma toxicidade, tá? Então, é sempre importante observar, guardar as medicações, né, em local seguro, observar se não tem medicamento deteriorado. E outra coisa importante, não jogar medicamento vencido no vaso, no lixo, tá? Existe a forma correta de fazer o descarte dessas medicações. E qual que é a forma correta? É você recolher essas medicações e levar essas medicações até um postinho de saúde, até uma farmácia, até uma drogaria, para que seja feita o descarte da forma correta, tá? Porque esses medicamentos precisam ser incinerados para que realmente não traga nenhum problema aí para a população e muito menos para o meio ambiente. Tanto é que agora, recentemente, saiu um decreto que institui um sistema de logística reversa, né, de medicamentos domiciliares. O que é esse novo decreto? Esse novo decreto, ele traz, né, vai demorar em 6 meses para se adequar, que a população pode levar até a drogaria, até a farmácia, até o estabelecimento de saúde essa medicação. Lá vai ter como se fosse um posto de coleta, tá? Onde a população vai poder trazer de volta esse medicamento vencido que ela tem em casa, tá? Ou esse medicamento em desuso, que ela usou há 1 ano atrás e que hoje ela não faz uso mais dessa medicação. Né? Esse é um decreto que vai favorecer muito o meio ambiente, né? Para proteger de fato o meio ambiente, para ensinar a população que existe uma forma correta de descartar o medicamento e também, gente, para reduzir os índices da automedicação. Porque se nós temos uma caixinha de medicamento em casa, é muito simples, é muito fácil a gente ter um sintoma, ir lá na nossa caixinha e fazer o uso, né, de um medicamento que está lá. E às vezes nós usamos
no passado, não sabemos se nesse momento aquele medicamento vai surgir, né, fazer o mesmo efeito. Max, você está aí? Eu queria que você projetasse o último slide. Vamos ver se ele consegue projetar para mim. Eu acho que não. Eu coloquei um slide lá para mostrar para vocês, gente, que hoje nós vivemos numa geração, como eu disse, imediatista. Nós queremos resolver as coisas instantaneamente, né? A gente sente uma dor e a gente já quer resolver aquele problema, mas a gente esquece que nós precisamos nos observar como um todo, tá? E se você for observar, essa figura que eu queria mostrar para vocês, ela traz isso, que a fila para medicamentos e cirurgias, ela é enorme, ela é infinita, mas que a fila para mudança de estilo de vida, ela é muito pequena. Esse aí, Max, consegue ampliar aí? Olha só. Olha lá. É uma imagem que tem circulado muito nas redes sociais e é uma imagem que me chama muito a atenção, tá? Porque como nós somos profissionais de saúde, estamos aí à frente né, do contato com esse paciente, e hoje a drogaria, a farmácia é um estabelecimento de saúde de fácil acesso da população, a gente vê muito isso. A gente vê que as pessoas querem medicamento para todos os sintomas, né? Se a pessoa está gordinha, ela quer logo fazer uma cirurgia, mas e aí? Né? A mudança de estilo de vida, tá? Se o paciente tem um problema aí, por exemplo, de coluna, de dores articulares, será que essa pessoa está fazendo atividade física, fazendo um alongamento, né? Será que ela tem se importado com isso? Ou ela quer apenas resolver ali momentaneamente aquela dor? Então, essa é uma imagem que eu gostaria que a gente refletisse, tá? Que nós realmente precisamos cuidar da nossa saúde, nos observar como um todo, tá? Ter cuidado aí com o uso de medicamentos desnecessários, que às vezes para uma pessoa, aquele paciente, aquele medicamento é legal, é importante, teve um efeito positivo, mas nós esquecemos da sensibilidade individual, né? Que a minha sensibilidade individual é diferente, por exemplo, da sua, né? Do seu vizinho. Então, isso precisa ser respeitado. Ai, bom dia. Bom dia, Sandrinha, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Eu também, tudo bem. Você tá linda aí, estou amando. Obrigada. Deixa eu te falar, essa parte que você está falando é tão importante que as pessoas, elas esperam levar para a parte curativista, né, de média e alta complexidade, do que fazer uma proteção e uma promoção da saúde, que é o que você está falando, a mudança de estilo de vida. O que as pessoas estão fazendo para promover essa saúde dela, para proteger essa saúde? Porque o estilo de vida tem tudo a ver com isso aí. Porque, além de ser mais saudável, as pessoas que se preocupam com isso, vai evitar uma média, tá? Até chegar numa alta complexidade, não é isso? É isso mesmo. E, pessoal, eu quero tirar algumas dúvidas de vocês. Vilma, Cris, Gisele, se vocês quiserem complementar alguma coisa, fiquem muito à vontade. Eu gostaria de pontuar ainda nessa questão, eu acho que até além da questão da mudança do estilo de vida, a gente trabalhar com autocuidado em relação à prevenção, né? Eu acho que a mudança de estilo de vida está muito relacionada à questão da prevenção. Hoje a gente trabalha muito em cima da medicalização, né? O nosso sistema né, de medicalização, de polimedicamento, né? E muitas vezes a gente esquece a parte da prevenção. Então, se a gente trabalhar, né, nos postos de saúde, os profissionais, trabalhar na questão da prevenção, a gente desafogaria até o sistema, né, nos outros níveis de organização.
Então, assim, a população também precisa entender que ela tem uma parte relevante no seu cuidado de saúde, né? E isso, a gente precisa discutir isso junto à população, né? Então, até desenvolver doenças crônicas, né? Então, isso leva um tempo, isso não é da noite para o dia, diabetes, hipertensão, né? O tanto que é difícil, né, fazer a mudança de estilo de vida a partir da manifestação da doença em si, do diabetes. Ah, então, a partir de hoje, você não vai comer açúcar, você não vai comer carboidrato. Pensa, né, o estresse que isso também gera para o paciente. Mas isso poderia ter sido trabalhado anteriormente, né? Então, eu acho que a questão da prevenção, ela é fundamental em todos os níveis da atenção à saúde, né? E assim, eu acho que é uma função da gente também, profissional, mostrar, né, para o paciente que ele também é corresponsável pela sua saúde, né? Então, não só depositar aquilo só no medicamento, né, ou naquele profissional, mas ele também ter a responsabilidade de que ele é co-participante nesse processo, né? Então, que ele tem que entender o que levou a ele até chegar nessa doença crônica, né, porque isso é um processo, como que ele vai lidar com isso, né? Eu acho a questão da prevenção, assim, fundamental, né? Fundamental aí para a gente ter populações, né, com menos medicalizada, digamos assim, né? Ou medicalizada da forma mais racional, né? O uso mais racional aí desses medicamentos, né? Eu quero só aproveitar um momento, Maiara, te parabenizar, tá? Excelente informação. Às vezes a gente acha assim, nossa, é um tema simples, nossa, é simples. Gente, mas é isso, é coisa simples que a gente esquece, né? E que a maioria da população também esquece disso. É da questão do guardado, da importância de usar o medicamento na hora certa. Você fala, nossa, mas isso é tão redundante, né? Todo mundo já fala muito disso, mas a gente precisa insistentemente falar disso sim, tá? Então, eu já aproveito aqui para te parabenizar, tá certo? E aí eu passo aí a palavra para outras colegas aí, tá? Um grande beijo aí para todo mundo. Muito obrigada, Vilma. Obrigada pela participação, Sandra. E eu quero pedir desculpa, pessoal, porque pelo problema técnico que eu tive, né? Realmente eu demorei a me reconectar e te agradecer, Vilma. Você, para mim, é uma referência, uma mestre que eu amo, que eu admiro. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de te honrar publicamente. Obrigada aí pelo carinho. Cris? Não sei se a Cris está online aí, pessoal. Maiara, deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Sobre o certificado vai vir no e-mail? Querida, eu não sei te responder. Para verificar isso depois com a Cristina, tá? Se você puder chamá-la depois ou mandar algum e-mail, essa informação não sei te falar. Tá bom. Eu não sei quem perguntou, porque eu não consigo ver o nome aqui. Ah, tá, já me responderam. O certificado será enviado posteriormente, tá bom? Maiara, pelo e-mail cadastrado na inscrição, tá bom? É isso, então, para quem perguntou. Então, Cris, é isso, querida. Quero agradecer, né? Não sei se quer fazer algum complemento. Sim, quero agradecer a todos, né, que participaram da nossa live, que esteve hoje conosco, nessa sexta-feira aí, né, iluminada, Dia dos Namorados, essa questão da importância da automedicação, né, que hoje é uma preocupação grande do Ministério pelas pessoas, né, estarem com esse isolamento e aí a extensão de algumas prescrições medicamentosas, que
foi muito abordado aí pela nossa professora Gisele, a Vilma, em especial a professora Maiara. Quero muito agradecer a todos, desejo a vocês uma boa sexta-feira, um fim de semana iluminado, e muito obrigada pela confiança que vocês têm conosco. Então, juntamente com a Faculdade Pitágoras de Uberlândia, quero muito agradecer meu corpo docente, meu corpo discente, a direção, o meu muito obrigada. Turma, muito obrigada a todos, tá bom? Um grande abraço, uma boa sexta-feira. Maiara, mais uma vez, obrigada pela parceria, tá? Muito obrigada mesmo. Beijo a todos. Que tenham um fim de semana e uma sexta-feira iluminada. Temos outras lives, participem, tá bom? Tem aí a programação justamente no link. Um beijo, agradeço a todos. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada, Maiara. Um abraço para todos aí, Vilma, Cris. Obrigada, Gisele. Beijos. Obrigada, amor. Namorado para todo mundo. É verdade. Para nós todos aí. Tchau, tchau. Beijão, beijão.